Estados Unidos, Japão e mais 10 países do Pacífico fecharam hoje o maior acordo de livre comércio da história. Veja na reportagem do correspondente em Nova York, Sérgio Gabriel. O maior acordo comercial da história foi fechado depois de mais de 5 anos de negociação. A parceria Transpacífico cria um bloco que reúne 2 das 3 maiores economias do mundo, Estados Unidos e Japão, e mais 10 países, incluindo 2 sul-americanos, Chile e Peru. O tratado prevê a queda gradual de várias barreiras comerciais e legislação comum em áreas como crimes ambientais, tráfico de animais e propriedade industrial. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, classificou o acordo como um marco comercial do século XXI. Desde o início do seu primeiro mandato, ele defendia o chamado TPP, como forma de abrir mercados às exportações dos Estados Unidos, incluindo serviços financeiros e produtos farmacêuticos. O acordo ainda precisa ser aprovado pelo Congresso americano e pelos parlamentos dos países sócios. Se isso acontecer, o Transpacífico reunirá 40% da economia mundial e 793 milhões de consumidores. A expectativa é de que o bloco movimente a partir de 2025 233 bilhões de dólares por ano. O acordo pode ter impacto nas exportações brasileiras. Sem dúvida, se o Brasil ficar inerte, se não se movimentar, acaba afetando sim o nosso comércio. Por exemplo, hoje os Estados Unidos voltaram a ser, se não o maior parceiro comercial do Brasil, mas o mais importante em termos, por exemplo, de manufaturas. Então, na medida em que a gente perde algumas preferências, isso afeta negativamente o Brasil. Este professor de economia diz que se não quiser ficar para trás, o Brasil precisa acelerar as negociações de um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Esse acordo também é um belo recado para o Brasil. Vamos fazer aquela lição de casa que a gente está fazendo, mas de uma maneira muito lenta. Caso contrário, a gente vai sofrer a competição desses novos parceiros que vão poder vender sem pagar tarifa de importação. Sérgio Gabriel de Nova York para o Jornal da Noite. A gente olha para esse novo acordo com uma ponta de inveja e frustração. O Brasil simplesmente abdicou desses acordos multibilaterais. O governo brasileiro está preso a compromissos de fundo ideológico com países do Mercosul. Em vez de olhar para o mundo moderno em busca de mercados e crescimento, o Brasil se amarra a países como Bolívia, Venezuela, Paraguai, Uruguai e Argentina, que são economias débeis, alguns deles até muito distantes de serem democracias.